Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo no programa Quadrinhos para Quadrados Redondos e temos aqui um trabalho maravilhoso, que eu mostro aqui esse pôster, que está dentro dessa revista aqui, ok? E nós vamos conversar então com esse grande artista, que é o Douglas Galindo. Galindo, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você por ter me convidado. Galindo, conta um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Eu queria que você mostrasse esse desenho aqui, para a gente não esquecer aí. Veja bem, esse desenho é de uma época em que a gente fazia as coisas totalmente manuais, né? Foi feito com aerógrafo. Puxa para frente um pouquinho assim. Isso, aí. Uma coisa que que hoje em dia parece que está voltando, que é justamente a fazer as coisas manualmente, né? É interessante porque aqui a gente tem toda uma história, né, que inclusive os detentores da Sony que não estavam gostando dos efeitos, que começaram a ser muito valorizados, o sombreamento, a valorização, então eles voltaram a fazer as coisas bem, quase que vetorialmente, né? A verdade, Kendi, é que eu considero que assim, a gente tem uma vida que é um processo, né? E nesse processo a gente tem eventos, que são pequenos capítulos que marcam a nossa vida, né? Então eu tenho uma história muito comum, né, de pessoa que gostava do desenho, que fez realmente uma opção por tentar alguma coisa pelo desenho, e eu fui tentar, né, com conhecidos que tinham escritório de arquitetura ou qualquer coisa assim, a tentar entrar em alguma coisa que tivesse a ver com a arte, né? E eu sei que isso foi o caminho inicial. Aí eu precisava custear meus vestibulares, entrei numa instituição financeira, né, um banco, para custear o vestibular. Depois eu permaneci nesse banco para poder pagar a faculdade. E aí depois, no último ano da faculdade, eu fui convidado pelo meu professor para trabalhar junto com ele. Então eu me lembro, que eu ganhava... artes plásticas você fez? Eu fiz comunicação social. Comunicação social, perfeito. E aí o que acontece? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar com ele, eu ganhava 10 bananas, né? No banco, fui ganhar uma banana lá, mas todo contente porque estava ingressando em alguma coisa que tivesse a ver com a arte, né? Tá. E eu me lembro que eu era muito ingênuo, né? Muito cru. Não existia essas coisas que a gente tem acesso hoje, de internet, de tutoriais, de network, de programas como o seu, que ajudam a gente a fazer divulgação e se tornar mais conhecido de alguma maneira. Eu me lembro que a brincadeira que fizeram logo que eu entrei foi... para que eu buscasse retícula colorida, né, em pó. Eu falei assim, puxa, mas onde eu vou arrumar isso, né? Então, são coisas que a gente fez. E é interessante eu falar dessa ingenuidade, porque logo em seguida eu fui convidado a fazer, como eu gostava, né, a fazer a história em quadrinho do Capitão 7. Mas antes você rascunhava em casa já? Quanto pedaço de papel que me aparecesse na mão, né? Eu me lembro que a gente desenhava bastante naqueles papéis que embrulhavam pão, e depois eu me lembro que a gente fazia isso também com embalagem, né? Embalagem de sucrilho, tudo a gente virava e desenhava lá, pintava lá, né? Era uma época de também dificuldade de recurso, de acesso a você ter informação de que pintar, como pintar. Mesmo na escola não havia assim nenhum tipo de formação de educação artística muito profunda, né? Nós não tínhamos muitas escolas no Brasil, né? Eu me lembro de cabeça da Protec e da Pan-Americana só. Então você veja, né? Era uma época que eu diria assim que é muito mais difícil do que hoje para quem quer se interessar a começar na área. Mas assim, o convite veio para desenhar uma história em quadrinho, né? E eu falei assim, eu não sabia mexer em nanquim, não sabia mexer em pena, nunca tinha feito nenhuma arte final, mas eu falei, eu não posso deixar passar essa oportunidade, né? E aí eu conto com a boa vontade, tanto da agência, como também do pessoal que era ligado ao Capitão 7, né? O Aires Campos, que era o detentor do Capitão 7, que era o ator que fez o Capitão 7 na televisão, e ele ficou com os direitos desse personagem quando acabou a série. Ele foi muito generoso comigo. E eu até estava comentando com você antes, né, que eu conheci um verdadeiro super-herói, né? Porque ele
incorporou essa história de super-herói. Ele realmente se portava como um super-herói, era um super-herói, e ele teve realmente uma vida diferenciada, né? Eu só vou dizer algumas coisas, né? Não sei quanto a gente pode falar sobre essa experiência, mas assim, ele era detentor dos direitos dos personagens da DC, porque ele fazia fantasias infantis quando acabou o programa. E aí o pessoal queria que ele mudasse o uniforme do Capitão 7 de azul para verde, para não competir com o Super-Homem. Entendi. E ele falou não, que o Capitão 7 era muito mais Super-Homem do que eu. E ele bateu o pé e tudo, e o pessoal acabou aceitando. Então era uma pessoa realmente diferenciada nas suas atitudes, né? E o programa era uma festa, né? Porque era uma época sem videotape, então aconteciam cenas assim muito inusitadas, né? Eu comentei até rapidamente com você que tinha uma vez ele ia combater os Homens-Formiga e fizeram um capacete com umas anteninhas, né? E as anteninhas de um enganchou na do outro e ao vivo eles não conseguiam tirar aquela anteninha e aí o Capitão 7 não conseguia deixa para entrar e aí eles tomaram uma decisão de saírem juntos de cena para poder tirarem as anteninhas uma da outra, né? E o Capitão 7 entra e fala, puxa, mas o que está acontecendo aqui? Não adianta fugir que eu vou atrás de vocês. E saiu correndo e ficou o cenário sem ninguém, né? Era uma coisa muito divertida, né? Era uma época mais ingênua, né? Mais improvisada. Era muito improvisado, muito improvisado. Eu contei, né, daquele ator, né, o Eliezer Mota, né, que ficou conhecido depois pelos humorísticos, tudo. Ele era policial, né, e ele era musculoso, tudo, e era um mulato muito forte mesmo. E ele foi colocado para fazer uma cena com o Capitão 7, externa, e puseram uma tanguinha de onça nele, né? Isso no Morumbi, né? No Morumbi. Era mato no Morumbi, ali. Era tudo mato. É. E aí ele ficou escondido no mato, esperando a sua deixa para entrar, né? E algum vizinho viu e falou, o que é isso? Muito estranho, chamou a polícia, veio um monte de carro de polícia, parou a filmagem. Era muito divertido, né, nessas coisas. E ele era uma pessoa desprendida. Tanto é que a gente fez o Capitão 7, a Maio, que era a roteirista da televisão, ela me deu 2 roteiros para fazer, infelizmente eu só consegui fazer um. E eu tinha feito, na ocasião, um plano quinquenal, que era para, em 5 anos, fazer de novo o Capitão 7 ser conhecido. Porque hoje há uma parcela muito grande das pessoas que não conhecem essa história. Conhece, né? Nem o pessoal da própria Record não sabe que o 7 era por causa do Canal 7. E era muito importante o Capitão 7. Ele tinha 92% de audiência na sua época. Ele, nas bancas de jornal, ele vendia mais gibi do que o Super-Homem. Então, veja bem, o plano quinquenal, naquela época, quando a gente fez a primeira revista, que foi na 80, por aí, ele previa até documentários que iriam entrar justamente naquele primeiro Super-Homem do Christopher Reeve. Entendi. Então, veja bem, quem curte o Christopher Reeve, quem curte o Super-Homem, ia curtir o Capitão 7. Lógico, concordo. E ia levantar ele através desse documentário, tiras de jornal. Era um plano ambicioso. Infelizmente, não deu certo. O Aires Campos morreu, acho mais difícil isso agora vingar, mas eu ainda torço para que o Capitão 7 se ressuscite. Tá bom. Eu queria ver aí alguns trabalhos que você trouxe. À vontade. Galindo. Vamos mostrar aqui, você vai explicando então, por favor. Esse eu coloquei porque foi um concurso que eu ganhei entre 250 mil que houve lá da editora. Eu ganhei uma moto, né? Ajudou no meu casamento. Opa, e foi muito interessante porque ele foi um marco. A partir desse concurso, eu comecei a achar que eu podia... não era... eu achava desonroso, de certa forma, alguém me pagar para fazer uma coisa que eu gostava tanto. Então, a partir desse concurso, eu comecei a entender a coisa um pouco mais profissionalmente, né? Maravilha. Aí é um pouco do Capitão 7, a produção de algumas páginas da época, né? Aí uma imagem mais atual do Capitão 7, eu vou disponibilizá-la depois no meu site, no meu blog. E aí são outras participações com personagens brasileiros, né? O Blank é um personagem que eu gosto muito, o Rod Gonzalez, é o criador, e ele me deu a oportunidade tanto de desenhar como de fazer algumas imagens dele. É um personagem da HQ independente do Brasil, né? Ok. Esse é o Suprayon, que você mostrou aí uma imagem, né?
que é uma coisa que eu também tenho uma certa identificação. Aí faz parte de um projeto do um outro amigo, o Henry. São personagens brasileiros que também estão no esquecimento e que ele tenta fazer um projeto, mas eu não quero passar muita informação ainda, porque ainda está muito cru o projeto. Mas eu quis mostrar as imagens até para começar uma divulgação disso. São todos personagens brasileiros que estão um pouco esquecidos. Né? Entendi. E aí um convite de um outro amigo, o Lancelotti, catalogador, que te mandou um abraço, que ele fez por ocasião do aniversário da morte do Gedeone, ele fez uma homenagem e pediu para algumas pessoas desenharem o Raio Negro. Perfeito. Aí é um outro trabalho, já com personagens, com história em quadrinho, mas aí a história em quadrinho, para mim, virou ou editorial ou publicidade. Então, eu fiz alguns personagens, algumas para Correio, Danone, Embraer, empresas famosas. E aí a gente vai tentando sobreviver, né? Logotipos e outras coisas que a gente tem que fazer, né? Esse é o material para a Ambev, ele é um pouco em quadrinho, um pouco em imagem, storyboard, anúncios, banners, né? Aí é uma participação que eu tive, por 4 anos eu fiz a embalagem do McLanche Feliz, e eu fazia toda a criação das atividades e tudo. Infelizmente, eles mudaram a política, agora a embalagem é só um vermelho e vem um brinquedinho dentro, né? Mas todas essas brincadeiras eram muito bem pensadas e picotadas, porque se você picota muito, né, depois você põe o lanche lá dentro, cai tudo, né? É verdade. Então a gente brincava muito com isso. Jogos, né? A gente tem uma participação muito ativa com jogos, tanto esse é o Jogo da Vida da Estrela, me parece que eles mudaram o tabuleiro, mas era uma época que eu ainda... Excelente, muita gente brincou com isso daí, então, meus filhos inclusive. Aí um material para Grow, personagens que a gente vai fazendo nos joguinhos, aí eu enveredo pela também ilustração científica, médica, né, fazendo algumas coisas nesse nível. Essa imagem eu coloquei que é muito interessante, porque é a visão de um satélite. Então, vai se aproximando e acontece de chegar mais próximo. Veja bem que é muito complicado, porque isso tudo é desenhado. É verdade. Até eu contei com a ajuda da minha filha, que desenhou para mim no Illustrator a grande parte dele, e depois eu fui trabalhando em cima. Foi muito agradável trabalhar os dois. Aí, uma parte também das coisas que eu ando fazendo, aquele do lado inferior é a minha esposa, que faleceu há cerca de 1 ano. E a gente vai fazendo todas essas artistas, né? A gente tem essa possibilidade, embora hoje a Raquel, minha filha, está fazendo um pouco mais na parte de administração. Está saindo bem também, porque ela é bastante capacitada. Caricaturas, né? Eu trouxe um apanhado geral, porque assim, nós não temos um estilo próprio. Eu não tenho estilo próprio. Então, a gente desenvolve alguma coisa para o serviço. Bacana. Eu sou de uma época que existia uma prancheta, você sentava nela e vinha um job do cliente pedindo uma coisa cada vez diferente da outra. E você tinha que resolver. Isso teve seu lado positivo, mas também teve um lado negativo, porque as pessoas hoje não sabem direito, não te reconhecem por um estilo, né? Mas a gente tem feito. Isso é um material didático, envolve muita pesquisa, é tudo desenhado, é desenvolvido. Aí um material tanto para a indústria farmacêutica como de jogos pessoais. Então você vê que a gente vai tentando eu tentei mostrar um pouco do apanhado geral. Esse foi uma homenagem que eu fiz para você, trouxe para você de presente. Espero que você goste, embora você está mais bonito do que ali, né? E aí são os contatos que eu disponibilizo. Fique à vontade de entrar em contato comigo, tanto precisando de algum serviço, como querendo saber um pouco mais dessa história, querendo saber um pouco mais dessas coisas. Então, mas muito bom. Galinho, nós temos ainda alguns instantes aí, né? E peço depois para você até colocar seus contatos de novo, né? E seus próximos trabalhos, eles são mais na área de publicidade. Eu vi que entrou aqui essa revista em quadrinhos aqui maravilhosa. Sim.
Queria que você comentasse um pouquinho dele, do editor, porque hoje em dia fazer uma edição independente no Brasil é uma revista de herói, viu? É de herói. É uma revista muito bem feita, papel nobre, é feita a 4 cores, coisa que é muito difícil, né, nos quadrinhos independentes. É uma temática muito interessante porque ele fala de uma coisa um pouco sobrenatural, um pouco mística, um pouco divina, onde as pessoas, onde esse super-herói, que significa o mais alto, o mais elevado, né, Supraion, é enviado à Terra para ajudar e combater o mal. O seu criador é o Luiz Carlos Nunes. Vocês podem entrar em contato direto com ele pelo Face, só adicionar ele e entrar em contato direto. Ou então entre em contato comigo, que eu coloco em contato com vocês. E ele vai ter o maior prazer em fazer chegar até você a revista. Ou se você também tem algum tipo de distribuição, fazer algum tipo de coisa para isso. Eu acredito que é muito bom. Quanto aos meus projetos, eu quero ver se eu volto ao quadrinho, quero ver se eu volto um pouco ao manual, se eu recupero um pouco dessa paixão por fazer, né? E se rapidinho você me permitir, eu tô que nem aquela águia. A águia chega um momento da vida dela que ela gasta o bico, gasta as garras, e aí ela tem uma opção: ou ela vai ficando cada vez mais velha, fraca, não consegue caçar e morre, ou ela sobe até o alto do maior monte e arranca a garra e tudo, e aí, regenerada, ela ganha uma nova etapa produtiva. E é um trabalho bastante penoso, viu? Porque dói muito. Dói muito, mas se você quer continuar produzindo, você tem que fazer isso. E é o que eu estou tentando fazer. Maravilha. E tua filha também está convidada para vir aqui, para ser entrevistada também. Obrigado. Maravilha. E eu, voltando lá ao que você falou do Capitão 7, sim, vamos bater um papo aí. Eu também queria fazer um resgate aí desse herói aí que foi desenhado por grandes desenhistas aí, né? Então, eu lembro de capas do Jaime Cortez, tem do Júlio Shimamoto, exatamente, né? História realmente fantástica. Sim, sim. Tá bom, estou à sua disposição. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que, para qualquer coisa, mesmo que seja um bate-papo, mesmo que seja uma dica de desenho, eu estou disponível. Tá ótimo. Ô Galindo, eu vou agradecer novamente pelo desenho e me fala o seguinte: desse trabalho aqui que era da prancheta, você guardou também bastante originais ou não? Infelizmente eu não tenho tantos, porque eles ficaram com o cliente. Ah, tá, ok. Né? Eu tenho alguma coisa. Naquela época não tinha nem scanner, nada, você tirava alguma fotinha só. Assim, às vezes a foto não ficava boa, era em negativo, né? Você não tinha oportunidade de refazer porque você já tinha entregue o trabalho. Mas eu tenho alguma coisa assim lá, tenho um arquivo lá, porque são cerca de 30 e poucos anos, né, que a gente está nessa luta, né? Então eu tenho alguma coisa lá. Fazer uma biografia aí sobre a tua vida. Tá bem. Mas já dá pelo que você trouxe aqui de material, dá para ter uma boa ilustração já. Olha, eu estou à disposição. Qualquer coisa que você precisar, divulgar o Capitão 7, divulgar o HQ Nacional, fazer projetos de ressuscitar tudo isso, pode contar comigo. Tá ótimo. Galindo, muito obrigado pela tua presença, né? Eu vou mostrar aqui o desenho aqui original que me foi presenteado, tá? Muito obrigado. Né? E finalizamos então mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Um grande abraço e até a próxima.